Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo certo. Esperar mais um pouquinho para entrar mais gente, a gente já começa. Estão preparados para falar sobre amor? Não, né, gente? Nunca dá para ficar bem na hora de falar sobre amor. Mas é uma possibilidade de tema. André, me ajuda aí aceitando o pessoal? Coloquei você como co-host, tá bom? Tá bom, Obrigadinha. imagina. Deixa eu esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Enquanto a gente vai esperando aqui para ver se entra mais gente, Natália se perguntou se vamos ter algum tema da VUNESP relacionado à questão indígena. Então, eu tinha pensado até nessa questão indígena mais para o Enem como problema social, mas como a gente percebe que o Enem não tem trazido nenhum tema desses polêmicos, eu acho que cabe mesmo mais para vestibulares como o da VUNESP, né, que trazem essas questões polêmicas. E aí a relação que você está falando é do Covid, né, como isso está chegando até as tribos indígenas e como eles estão sendo negligenciados até em relação a isso. Dá sim, dá para a gente pensar nessa abordagem. Eu pensei agora nessas próximas semanas a gente continuar com esses temas mais abstratos, né, no estilo FUVEST, e depois a gente voltar para questões mais concretas, e aí também envolvendo essas polêmicas, e aí seria mais a questão do vestibular da VUNESP mesmo, né? E aí o Enem é sempre como problema social, mas sim, dá para a gente pensar numa proposta, eu vou até anotar aqui, como uma sugestão mesmo de tema. Sempre quando vocês virem alguma coisa alguma notícia, ou até vocês lerem alguma informação sobre algum tema possível, pode trazer também, gente. Porque aí dá para eu anotar, né? E dentro do meu planejamento eu colocar como tema, tá? Então podem sugerir temas, porque às vezes é tanta coisa que a gente acaba deixando uma ou outra escapar. Então podem trazer. É sempre válida essa colaboração de vocês, beleza? Obrigada, inclusive, Natália. Mais alguma dúvida aí, gente? Olha, eu sei que na semana passada o nosso tema ele foi um pouquinho mais complicado por não ter a frase temática, né? Trazer só ali questionamentos, perguntas, que foi aquele tema da enganação. Mas, de qualquer forma, a gente tinha o foco que a própria proposta trouxe antes de fazer a pergunta, que era a questão de observar o que o texto 2 trazia como observação, né? Que mentira e verdade convivem juntos. Então, espero que isso tenha mesmo, e na aula eu tentei focar, né? O quanto o texto de vocês tinham que dar um destaque para essa relação entre mentira e verdade.
Então, eu espero, inclusive, que as sugestões que eu dei de repertório, quando eu falei da série Breaking Bad e tudo mais, que isso tenha ficado bem claro, tá? Que o nosso primeiro ponto em redação é isso, né? É olhar para a proposta de redação e saber claramente qual é o meu tema para eu não me perder. Alguns temas vão trazer muitas possibilidades de discussão, vão deixar uma margem muito grande de problematizações possíveis. E aí, como é que eu faço essa escolha? Aquilo que está mais associado ao tema, a frase temática ou a pergunta que foi feita pelas instruções, e aquilo que eu tenho maior domínio, inclusive, para discutir, né? Essa tem que ser sempre a preocupação de vocês, né? De ter noção de que o que você vai discutir ali, você tem que ter domínio para defender aquela ideia e para explorar, inclusive, repertório, comprovação, que legitime essa sua ideia. Então, a seleção do que você vai colocar no texto tem que ser de acordo com o tema e de acordo com o seu domínio sobre aquilo. Então, muitas vezes, eu já falei isso e vou sempre repetir, muitas vezes a gente vai ter que abandonar ideias que nós consideramos interessantes, que nós consideramos como bons argumentos, porque não são ideias que você tem, de repente, domínio, que você não vai conseguir, em 30 linhas, defendê-la, né? Às vezes é uma ideia tão complexa, né? Às vezes tão filosófica, que você não vai ter espaço, inclusive, para defendê-la. E aí, às vezes, é preferível abandonar essa ideia, que é diferente, que seria interessante para o texto, mas, né, que você não teria espaço para explicá-la com clareza para o seu leitor. Então, de repente, optar por uma ideia mais simples, mas que você vai ter condições de, com um repertório consistente, de explicações, desenvolver essa ideia. Então, o que eu quero propor aqui hoje, né? Eu quero propor que a gente tente, a partir desse tema de hoje, duas análises diferentes. Uma análise que a gente parte do passado, uma análise histórica, uma análise que a gente parte do próprio presente. E para defender essas ideias, que tipo de relação a gente vai estabelecer? A hora que a gente falar do passado, a gente vai estabelecer a relação de comparação. A hora que a gente falar do presente, aí a gente tem outras relações possíveis, né? De proporção, de ver o quanto isso se dá, a quantidade mesmo, quanto isso se torna visível para a sociedade, ou mesmo de oposição, para falar das relações paradoxais que permanecem na sociedade, principalmente dentro desse tema. Hoje o tema, como eu brinquei, né? No comecinho, para quem estava aqui já, quando estava esperando entrar mais gente, né? Que nunca é fácil falar sobre amor. Lá no grupo, a hora que eu compartilhei o convite da aula, eu brinquei, né? Um tema que nos é muito caro. E realmente, a gente vai perceber, inclusive, pelos textos, esse aspecto negativo que está atribuído ao tema e que isso até, inclusive, nos ajuda a problematizar, né? Por que a gente tem essa visão tão negativa sobre o amor? Por que se vende, de repente, ó, já é uma problematização possível, por que se vende essa ideia de que o amor é sinônimo de sofrimento? Então, já anotem aí essas perguntinhas para a hora que a gente for ler os textos motivadores e o repertório que eu propor aqui para vocês já, inclusive, pensarem na resposta para isso, né? Se vende a ideia de que o amor é um sofrimento, ou ele realmente é um sofrimento, né? De onde parte? Qual é a origem dessa ideia de que o amor não... de que o amor, o fato dele não durar, por exemplo, vai nos causar sofrimento. E por que essa cobrança de que ele tem que durar? É porque essa cobrança de que os relacionamentos amorosos precisam ser a longo prazo, né? Que eles precisam realmente durar muito tempo. Ou, né, eterno, né? Será que existe mesmo essa ideia de amor eterno? Então, algumas perguntas aí para vocês pensarem antes da gente começar a discussão. Vou compartilhar aqui, então, a própria proposta de redação para a gente analisar os textos juntos. E aí, inclusive, as ideias que vocês forem tendo sobre os textos, me falem, por favor. Eu grifei aqui uns trechinhos, na verdade, até para eu lembrar de coisas que eu quero falar para vocês. E também para vocês perceberem a linha, né, a argumentativa que os próprios textos motivadores trazem. A gente não pode esquecer que quando alguém elabora uma proposta de redação, ele também quer, de alguma forma, nos mostrar um caminho para esse tema, né?
como esses textos, por exemplo, chegam na frase temática. Qual é a nossa frase temática? Vamos lá na frase primeiro. A efemeridade das relações amorosas contemporâneas. Então, eu tenho que entender que efemeridade, né, eu já tenho que definir na minha cabeça essa expressão. Efemeridade significa coisas que não são duradouras, né, a fragilidade, então, das relações amorosas, a questão de serem breves, né, então, a brevidade das relações amorosas, e colocou aí o contemporâneas. Contemporâneas, gente, não necessariamente eu tenho que olhar para o ano 2020, tá? Eu posso olhar para o final do século XXI, já estou acabando com o século XXI, final do século XX, começo do século XXI. Eu já posso olhar para essa relação, né, de décadas mesmo. Não preciso considerar o contemporâneo o ano corrente, 2020. Mas eu posso olhar aí, questão de décadas atrás, até para eu entender o que é esse contemporâneo e perceber, então, se houve mudanças em relação a isso. Acho que um ponto importante de quando a gente vê a expressão contemporâneo numa frase temática é se questionar se a proposta trouxe presente contemporâneo, ela quer que eu me pergunte, né? Ela quer que eu busque o questionamento de que ocorreu uma mudança do passado para o presente, que foi uma das relações que eu falei, inclusive, que vocês podem usar como problematização para esse tema, a relação histórica, tá? E aí a gente tem que ver, então, qual é a linha que o próprio texto, os textos motivadores, né, os textos da coletânea, vão trazer para a gente chegar nessa frase temática de efemeridade, tá? Vocês vão ver que o texto 1, ele não fala sobre amor, mas ele fala de uma questão que tem relação com a expressão efemeridade, que é o tempo, né? Se eu estou dizendo que efêmero é aquilo que não dura, aquilo que é breve, eu estou propondo ali uma relação temporal, uma relação de tempo. Então, eu estou falando de uma coisa que é a curto prazo, que não tem uma certa durabilidade. E aí os questionamentos que nós podemos fazer é se existe, inclusive, uma construção, uma ideia do que seria essa durabilidade, né? O que as pessoas entendem por uma relação amorosa que não seja efêmera? A que dura a vida toda, né? Aquela ideia de eterno, novamente, que eu já tinha feito a perguntinha aqui, então já é uma possibilidade. Então a gente vai ver que o texto 1, ele não fala sobre amor. Às vezes vai acontecer isso, né, gente? Da gente ter um texto na coletânea que não tem relação direta com a frase temática e é aquele texto que parece que está ali para te confundir, né? Opa, para fazer você pensar, ué, mas o tema não era relações amorosas? Porque tem esse texto falando sobre tempo. Tem esse texto falando sobre tempo para a gente pensar na questão do efêmero. Por que é efêmero? Por que as relações amorosas são efêmeras? Porque a vida do homem é efêmera. Como o homem lida com o tempo? Né? Então já fica até mais fácil da gente entender por que o amor é uma decepção, por que o amor causa tanto sofrimento. Porque a gente criou uma expectativa em cima do amor que não condiz com a própria realidade. Se a vida do homem ela não é duradoura, ele não tem essa certeza de quanto tempo ele vai durar, se todas as suas relações possíveis também perpassam por essa ideia de que tudo é efêmero, né? Ele é um ser mortal, por que acreditar no amor como algo eterno? Então isso já nos causa decepção, né? Isso já quebra a expectativa inicial de que o amor vai durar a vida inteira. Até porque nós estamos em constante mudança, né? É até legal buscar aquela frase lá do Heráclito, né? Que vai dizer que o homem, quando passa num rio, ele já não é mais o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio, né? Então, o homem é um ser mutável. Se ele é um ser mutável, por que ele deposita no sentimento que provém dele, que é inteiramente humano, a ideia de imutabilidade, que nunca vai mudar e que vai permanecer, então, a longo prazo, que vai permanecer eterno? Então, isso já cria a frustração, né? Por isso que esse texto 1, então, vai falar sobre a ideia do tempo, né? Evidentemente, nós sofremos agora e em todo o mundo de uma dolorosa moléstia, a pressa de acabar. Os nossos avós nunca tinham pressa. Ao contrário, adiar, aumentar era para eles a suprema delícia. Como os relógios, nesses tempos remotos, não eram maravilhas de precisão, os homens mediam os dias com todo o cuidado da atenção. Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis
que não cedem nunca e cortam o dia da gente numa triste migalharia de minutos e segundos. Cada hora é para nós distinta, pessoal, característica, porque cada hora representa para nós o acúmulo de várias coisas que nós temos pressa de acabar. O homem de agora é como a multidão, ativo e imediato. Olha por que esse texto está aí, né? Porque ele vai trazer a ideia de efemeridade. O homem é ativo e imediato. Quando eu falo de coisas efêmeras, que não duram, que não têm uma estabilidade, que são breves, eu também vou ter essa noção de imediatismo, né? Diante dessa ideia de que tudo é muito breve, o homem vai ter essa pressa em fazer as coisas, em acabar, em dar fim para as coisas. Ele vai ser imediatista, ele vai querer tudo muito rápido, porque ele sabe que vai acabar, né? A nossa noção do fim nos faz querer o fim, nos faz querer que tudo acabe muito rápido, porque eu preciso começar algo novo no dia seguinte, porque eu não sei se eu vou ter um novo dia, né? Aquela famosa expressão lá dos gregos, né, que vocês devem ter visto já em outros conteúdos, na própria literatura, quando a gente fala, por exemplo, das temáticas lá do arcadismo, né? Dos lemas do arcadismo era o carpe diem, né? Viver o dia. Viver o dia, eu falei errado, desculpa, falei do grego, do latim, né? Carpe diem, aproveitar o momento, viver o dia. E quando a gente traz esse conceito para a nossa vida, nos dá a ideia de que a gente tem que fazer o quê? Aproveitar cada minuto, e esse aproveitar cada minuto significa que, de repente, eu não vou ter tanta responsabilidade com o outro, né? Eu vou assumir essa característica de aproveitar o momento, de viver intensamente, e aí se surgir a oportunidade, por exemplo, de eu me relacionar com outra pessoa, eu tenho que aproveitar aquela oportunidade, porque eu não sei se o outro dia eu estarei vivo. Então tem essas cobranças, inclusive, em relação às relações foi ótimo, né? Mas associadas às relações amorosas, de que a gente perde oportunidades, que talvez aquele seria o grande amor da vida e eu estava preso ao outro. Então, vai ter mesmo esse discurso. Mas, de novo, né? Por que nos leva à frustração? Porque a gente está depositando a fé, a gente está depositando as nossas esperanças em algo que realmente segue a própria realidade do homem. Se o homem é mortal, os seus sentimentos também são, né? Então, o amor também tem um fim, né? Claro, ele pode ser duradouro, mas não significa que a gente tem a obrigatoriedade de que ele dure aquele conceito de para sempre, de eterno, né? Então, aqui quando ele coloca essa questão do homem é ativo e imediato, a gente vai ter então essa relação direta entre a efemeridade e o imediatismo. Sabendo que as coisas são efêmeras, sabendo que a própria vida é efêmera, nos tornamos imediatistas, queremos tudo muito rápido. E aí, quando a gente associa isso a relacionamento amoroso, qual é a questão que entra, né? Se eu quero tudo muito rápido, o momento que surgir uma crise, o momento que existir um conflito entre as duas pessoas dentro de uma relação, se a gente quer tudo muito rápido, a resolução às vezes não é rápida. A resolução muitas vezes é se conhecer, a resolução muitas vezes é entender a pessoa, a resolução muitas vezes é voltar para si mesmo, e isso vai levar um certo período. Isso vai demanda tempo. E a gente não quer, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo imediato, a gente quer a solução rápida. Qual a solução rápida? Acabar. Né? Então, uma das possíveis problematizações é a gente pensar nisso também. As relações talvez não sejam duradouras porque as pessoas não estão dispostas a demandar tempo para resolver conflitos que são muito maiores do que a própria relação. Às vezes são conflitos internos de cada um desses indivíduos. Isso vai demandar tempo. E as pessoas não querem demandar esse tempo, porque elas são ensinadas a obedecer esse relógio, a obedecer essa correria que nos foi imposta. Bom, o homem de agora, então, é como a multidão, ativo e imediato, não pensa, faz, não pergunta, obra, não reflete, julga. Olha como essa frase aqui do João do Rio dá para atribuir muito a isso que eu estou falando para vocês
da questão das relações amorosas. O homem não pensa, faz, não pergunta, obra, não reflete, julga. Então, diante de qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer ação do outro que possa lhe incomodar, qual que é a forma, muitas vezes, a solução encontrada pelas pessoas? O fazer. O fazer é terminar o relacionamento, acabar, colocar um fim naquela dor, naquela angústia. Ou mesmo não perguntar, né? E colocar, e já trabalhar, e já buscar outra relação, já buscar outra solução para lhe libertar daquela angústia. Ou não refletir, julgar. No lugar, às vezes, de dialogar, inclusive, com a pessoa, não, né? Faz aquele julgamento a partir de comportamentos, a partir de sinais que ele identificou da outra pessoa, que ele identificou das ações da outra pessoa, ele julga e resolve tomar a sua ação do fazer, que é acabar com o relacionamento. De novo, né? O resolver de verdade, o pensar, o refletir, demanda tempo. Nós não somos ensinados a gastar tempo nesse sentido de coisas a longo prazo. Nós estamos ensinados aqui, ó, e eu estou falando de um texto, aqui está 2009, mas esse texto é lá da década de 70, 80. Então, assim, o que vai trazer para a gente? Essa visão de que, na pressa de fazer, de resolver, escravos, inclusive, das horas, do tempo, o ser humano não gasta, não quer demandar essas horas para resolver esses conflitos. Ele quer acabar com o conflito. E acabar com o conflito, muitas vezes, é pôr fim numa relação amorosa, tá? E aqui continua, ó. O homem cinematográfico resolveu a suprema insanidade. Encher o tempo, atopetar o tempo, abarrotar o tempo, paralisar o tempo para chegar antes dele. Todos os dias, dias em que ele não vê a beleza do sol, ou do céu, ou a doçura das árvores, porque não tem tempo. Diariamente, nesse número de horas retalhadas em minutos e segundos, que uma população de relógios marca, registra, desfia, o pobre diabo sua, labuta, desespera com os olhos fitos nesse hipotético poste de chegada, que é a miragem da ilusão. Então, aqui, na verdade, está falando muito mais da questão do tempo relacionado ao trabalho, mas eu até peguei só fragmentos dessa crônica para a gente pensar enquanto isso também se atribui a qualquer outro tipo de relação, né? O quanto a forma como nós lidamos com o tempo, a forma como, inclusive, nós lidamos com o trabalho, com o que é a nossa existência visível na sociedade, se atribui também para as nossas relações amorosas, né? A gente quer resultado, a gente quer diminuição de conflitos e a gente vai criar essa expectativa em relação, então, ao amor, em relação à afetividade com o outro, beleza? Bom, então aqui não está associado diretamente a relações amorosas, mas está associado à efemeridade, à ideia de que o homem tem pressa, porque ele sabe que sua vida é passageira. O homem tem pressa, porque ele não tem noção de quantas coisas vão durar, tá? O que é contraditório se a gente for pensar, né, com a ideia do felizes para sempre. Não dá para defender a ideia dos felizes para sempre se eu já sei que as coisas não duram, né, que a própria vida humana não dura. Então já fica essa problematização aí de ideias opostas. O texto 2, ó, 1979, é aquilo que eu tô falando para vocês, quando a gente considera o contemporâneo, não precisa ser necessariamente 2020, de 2000 para cá, né, de 20 anos, de 2 décadas, mas eu posso olhar até naquilo que ainda está no nosso contemporâneo. Isso daqui é uma música, né, do Cartola, se chama O Mundo é Moinho, não sei se vocês já ouviram, uma música muito bonita. Alguns outros artistas gravaram, acho que ela se tornou bem conhecida na voz do Cazuza. Eu, pelo menos, conheço na voz do Cartola, mas tenho essa referência do Cazuza cantando essa música. Bom, o que vai dizer, então, os versos dessa letra, né? Então, vocês vão ver que o eu lírico dessa música fala com alguém. É como se ele aconselhasse alguém. Como eu sei isso?
Pesquisando a história da música? Não, por elementos linguísticos, porque a gente vai ter marca de vocativo. Então fica claro que ele fala mesmo com alguém, ele dá o conselho para alguém. Claro, pesquisando a música, a gente descobre que sim, que o Cartola escreveu para sua filha adotiva, Parará, enquanto ela era criança ainda, como se ele estivesse dando conselho para ela sobre o amor, né? A preocupação que ele tinha com o futuro, né? De como ela ia se relacionar no sentido amoroso com outras pessoas. Mas sem saber dessa história, desse contexto da música, só pela letra a gente percebe que é o conselho, são conselhos para alguém. Que a gente vai perceber aí algumas marcas de vocativo. Vamos ver então o que diz a letra da música. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Bom, olha só, né? É uma visão muito negativa mesmo sobre o mundo, sobre o amor, né? O próprio título, que é esse verso aqui, né, do refrão, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Aqui, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar em alguns sites desses que disponibilizam letra de música, mesquinhos no plural, concordando com sonhos, né? Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, dizendo que os sonhos da pessoa que são mesquinhos. Mas quando eu fui pesquisar, na composição do Cartola, e ele cantando, inclusive, dá para perceber, é mesquinho no singular. Então, ele não está dizendo que os sonhos são mesquinhos, ele está falando que o mundo é mesquinho, né? E por ser mesquinho, ele vai triturar teus sonhos, né? Então, é uma outra interpretação, inclusive, sobre o refrão da música. Mas, bem, eu até grifei aqui alguns trechinhos para a gente pensar em relação a esse tema, efemeridade das relações amorosas. Independente se isso é um conselho, que agora eu contei para vocês, da origem da música, é um conselho que ele estava dando para a filha adotiva, eu poderia ter interpretado sem conhecer de que é um conselho eu estou falando aqui de um homem para uma mulher, porque a gente tem a marca aí do querida no feminino, né, na última estrofe. Então fica evidente que é para uma mulher essa letra de música, porque a gente tem aqui o vocativo querida no feminino. Na construção da letra, eu poderia ter interpretado como alguém que é apaixonado por essa pessoa e está lhe dando um conselho, né? Como se a pessoa estivesse abandonando. Independente do que seja o contexto da letra, se é essa informação que a gente tem pesquisando a música de que é um pai falando para uma filha, ou mesmo que a gente interpretasse e entendesse que é a pessoa que está sendo abandonada, né? Porque essa primeira estrofe nos dá essa ideia. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Dá a impressão, né, de que é a pessoa que ama dizendo, olha, eu sei que você vai embora. Você já tomou essa decisão. Mas deixa eu te avisar, né, que você vai sofrer, que você vai ter outras ilusões, desilusões amorosas para frente, né? Então, apesar das interpretações possíveis, eu tenho que, de novo, olhar para esse texto e pensar o que ele tem a ver com a frase temática. Né? O que ele tem a ver com a efemeridade das relações amorosas. E aí, até pensando no texto 1 que falava sobre tempo, a gente pode olhar para essa questão das marcas temporais, que o texto 2 vai trazer. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. É claro que no contexto, eu sei que ele está falando isso, porque ele escreveu para a filha enquanto ela ainda era criança. Né? Mas quando eu olho para o contexto geral, pensando na efemeridade das relações amorosas, esse ainda é cedo me dá a ideia de que, olha, ainda é cedo, vamos tentar pensar sobre essa relação antes de abandoná-la, né? Antes de tomar decisões, como aqui ele coloca, né? Embora eu saiba que está resolvida,
então, de tomar decisões. Ainda é cedo, ainda temos tempo, mesmo não sabendo a quantidade desse tempo. Só que a letra da música vai trazer também muito essa ideia de efemeridade, quando fala, ó, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Então, lembra daquela frase lá do Heráclito que eu tinha falado, né? De quando o homem entra num rio e ele sai desse rio, ele já não é mais o mesmo e o rio já não é mais o mesmo. Então, ou seja, a vida do homem é mutável, né? E quando a gente traz para a letra da música aqui, em cada esquina cai um pouco da tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és, é essa ideia de o quanto a vida do homem é então mutável. A gente vai se transformando a cada dia. E por que que o mundo então é um moinho e que tritura os nossos sonhos, reduz as nossas ilusões a pó? Porque ele nos vai vender ideias diferentes, né? Ele vai nos vender ideias de coisas duradouras, ele vai vender ideias de que as coisas não são mutáveis, vai nos vender a ideia de que o outro, né? A gente cria uma expectativa em relação ao outro e a gente espera que o outro condiza com alcance essas expectativas. No entanto, o outro também é um ser mutável. Ele também vai passar por essas transformações. Se ele vai passar por essas transformações, pode ser que essas transformações não acompanhem as expectativas que foram criadas. Caiu alguma coisa aqui, gente. Mas tá tudo bem. Então, quando a gente tem essa ideia de que em pouco tempo não serás mais o que és, eu acho que as pessoas, as pessoas não criam essa consciência de que por sermos mutáveis, a outra pessoa também está em transformação. Então, aquela pessoa que ela conheceu no início de uma relação, não vai ser a mesma no dia seguinte, não vai ser a mesma daqui a um mês, não vai ser a mesma daqui 2 anos, não vai ser a mesma daqui 3, 4, 7 anos. E a gente vai ter que saber conviver com essas mudanças, entender essas mudanças e, de novo, isso demanda tempo. E as pessoas não estão formadas, não estão educadas, né, para abrir mão do seu tempo, para lançar mão, para usar mesmo esse tempo nessa forma de diálogo, de conhecimento. Não, a gente quer fazer, a gente quer resultado, a gente quer produto. Acho que muitas coisas aí, a gente vai chegar lá no texto 4 e vai ficar bem clara essa ideia de produto, o quanto a gente associa a relação amorosa a um produto, a uma coisa concreta. Bom, e aí, preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estar à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ou seja, a gente vai criando esses abismos porque nós construímos essas expectativas. Agora, tirando toda a análise possível que a gente poderia fazer sobre essa letra de música, que é bem profunda, dava para ver várias outras questões, não sei vocês, mas me fica aquela sensação de uma visão muito pessimista sobre as relações amorosas. Esse verso aqui que eu grifei. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quer dizer, o que nos resta das relações amorosas? Né? E vejam bem, Cartola, em 79, de cada amor. Ele não falou um amor. Ele não falou, o amor, do amor você vai dar o cinismo. Ele falou de cada amor. Já mostrando que o ser humano é capaz, defendendo a ideia de que ele acredita que as pessoas não amam uma pessoa só a vida toda. De cada amor. Então, abrindo para a possibilidade de vários amores. Né, esse verso vai trazer. Tu herdarás só o cinismo, essa construção que nós já temos, né, e que o Cartola vai trazer na letra dessa música, de uma visão pessimista mesmo sobre o amor. O amor é sofrimento, de que você vai herdar dele o cinismo, você vai herdar dele consequências negativas. Então a gente já tem essa construção. Né? Aqui estou falando de uma letra de música de 1979, mas vamos recuperar aqui questões, vou até parar um pouco de espelhar, vamos recuperar aqui questões históricas, né?
Quando eu falo dessa visão negativa sobre o amor, essa ideia de que o amor é sofrimento, de que o amor é dor, vamos pegar na literatura, por exemplo, qual é o primeiro movimento literário que nós estudamos, né? Quando a gente vai fazendo aquela linha do tempo da literatura. O trovadorismo. E quando a gente pega as cantigas do trovadorismo, a gente vai ter as 4 tipos de cantigas, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Na cantiga de amor e na cantiga de amigo, que são as chamadas lírico-amorosas, ou seja, que tratam sobre as relações amorosas, as duas trazem a concepção do amor como sofrimento. Na cantiga de amor, é um eu lírico masculino, né? Que canta, declara o seu amor a uma mulher inalcançável, a uma mulher que ele nunca vai atingir. A gente sabe, estudando esse período, que até por uma questão de classe social, porque o trovador, inicialmente, né, no começo lá do trovadorismo, ele era aquele cara da baixa linhagem, né, da nobreza. Então, ou ele era alguém que desertou de alguma batalha e por isso ele é considerado baixa linhagem da nobreza, ou ele é de uma relação fora, né, da nobreza, uma questão ali de ser alguém bastardo, por exemplo. Ele é nobre, mas nunca chegará ao trono, né? Ele está lá nas linhas abaixo e nunca chegará ao trono. Até, inclusive, o que lhe garante poder viver, né, de trova, poder viver de música, poder viver de apresentações artísticas. Ele não é um camponês, ele não é das classes mais baixas, mas ele também não é da alta nobreza. E aí ele se dedica, então, à arte. Isso no começo, né? Depois a gente sabe que Dom Diniz era um rei, né? A gente vai ter trovadores que são da alta nobreza depois que as próprias cantigas vão ganhando fama e aí os próprios nobres percebem que não tem problema eles produzirem esse tipo de entretenimento, vamos dizer assim. Mas no começo era então um trovador de baixa linhagem da nobreza, se declarando para mulheres que geralmente eram da alta sociedade. E que o amor, de qualquer forma, entre eles seria proibido por conta da classe social, devido à classe social, mas que também seria proibido por questões de que se ela era da alta nobreza, ela já tinha um casamento arranjado, né, com alguém que também fosse da alta nobreza, então jamais ela se casaria com ele. Então, na Cantiga de Amor tem essa declaração dele escrever para a mulher como senhora, né, minha senhor, são as expressões que aparecem nesse tipo de cantiga, colocando a mulher, então, nessa ideia de superioridade, né? E a gente percebe também que tem essa relação de transferir para a cantiga de amor as próprias relações hierárquicas que existiam na sociedade da época. Eu tenho a nobreza, eu tenho o clero, eu tenho o povo, a plebe, né? Eu tenho o vassalo. Então, essas divisões hierárquicas da época, do próprio regime da época, também se transferem para a literatura. Então, a gente vai enxergar essa divisão, né, claramente. Bom, vocês já estudaram isso. Mas, no entanto, o que a gente percebe ali? O discurso é esse, né, de um amor que não vai ser alcançável. Mas ele se contenta em ver a mulher. Ele se contenta em saber que ele tem esse sentimento. Ele se contenta em acreditar que ele sente esse amor, mesmo que ele não seja alcançável, mesmo que ele não seja realizável. Então, na Cantiga de Amor, vem essa imagem do amor como sofrimento, e o quanto é bonito, inclusive, ele sofrer, né? Ele usa palavras eloquentes na Cantiga de Amor, os trovadores usavam, e nesse sentido de que quanto mais ele sofre, mais a sua alma, então, está sendo purificada, né? Para que ele chegue ao céu, parará, parará. E na Cantiga de Amigo, a gente já tem o eu lírico feminino. Claro, as mulheres não escreviam, né? Se tem uma lenda, um mito sobre uma mulher trovadora, mas até hoje não se sabe se é verdade. Mas eram os próprios trovadores escrevendo, então, com voz feminina.
E na cantiga de amigo, a expressão amigo lá naquela época era para se referir a namorados, né? Alguém que tem um certo envolvimento, não é um amigo de amizade que a gente tem hoje. Mas ali na cantiga de amigo, o que ele vai fazer? O eu lírico vai falar da saudade que a mulher sente do ser amado que partiu por algum motivo, né? Pode ter ido para uma batalha, pode ter ido para o mar, né? Então, assim, é o amado que partiu e ela reclama essa ausência. E ela reclama essa ausência para a natureza, para as flores, ela reclama essa ausência para a mãe, para as irmãs, para as amigas, né? Então, é um discurso muito simplista, inclusive na cantiga de amigo, até se a gente for comparar com a de amor, o vocabulário é mais simples, não é tão exagerado quanto o sofrimento não é tão exagerado quanto na cantiga de amor, mas de novo é sofrimento. Qual é o sofrimento? A saudade, a ausência. Então a gente vai ter essas construções antigas já, né? Essa imagem de que o amor é sofrimento. Então, o fato do Cartola trazer na letra de música dele, olha, o que você vai dar do amor? Só o cinismo, né? E quando vê, você está à beira de um abismo. Essa ideia já estava lá no trovadorismo, por exemplo, né? De que o amor nos leva a esse abismo, né? Porque os próprios trovadores traziam esse discurso de que a sua vida era toda sofrimento, mas que ele até se sentia não bem, né? Mas aceitava essa ideia de sofrimento, porque essa ideia de sofrimento também o mantinha vivo, né? Ele sabia que a vida dele tinha um sentido, tinha um valor, porque ele podia alimentar esse amor. O que atribui até os dias de hoje, né? Se a gente for pensar. Bom, então, tanto o texto 1 quanto o texto 2 nos trouxeram um pouco da relação sobre o tempo, né? As relações amorosas efêmeras. Por quê? Já nos responde um pouco dessa pergunta. No texto 1, porque o homem tem pressa, e quando ele precisa resolver as coisas, ele resolve com o fazer, não com o ser, com refletir, com o pensar, né? Ele só quer agir, e às vezes esse agir acaba levando, então, ao fim dos relacionamentos amorosos. Enquanto no texto 2 a gente pode interpretar nesse sentido também, né, de que as coisas têm um fim, né? Ainda é cedo, amor, e já anuncia a hora da partida, ou seja, ainda é cedo, ainda tem tanta coisa para ser vivida, e a pessoa já quer partir, já quer ir embora. Mas acho que é aquele verso que fala de que não serás mais o que és. Somos seres mutáveis. E essas mudanças que acontecem com os seres humanos, muitas vezes a gente não, a própria pessoa, o próprio indivíduo não sabe conciliar com as mudanças do outro. E isso leva ao fim de uma relação amorosa, por exemplo. Bom, vamos voltar lá. Se tiver alguma pergunta, ou se vocês interpretaram de alguma outra forma também, gente, acho válido colocar. Até para a gente pensar aqui em outras possibilidades de problematização desse tema. E até para você tirar a dúvida se vale, né? Como argumento, defender alguma outra interpretação que você tenha feito dos dois textos. Então, se quiser colocar aí a pergunta, levantar a mão ou colocar no chat a pergunta, acho bem interessante a gente pensar nessa. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Eu pensei logo de início no poema do Vinícius de Moraes, sabe? Soneto da separação? Não, da fidelidade, que ele fala que o amor que que seja eterno. Como São é muitas. efemeridade, eu fui direto no da Ah, separação, tá. Não, mas tudo bem. eu pensei no verso que ele diz que o amor opa. Ai, caralho. Desculpa, professora. Que ele Imagina. diz. Ai, professor. É que ele fala. Caraca, tava aqui na minha frente. Enfim, que a dor enquanto. Não sei se você. Ai, professora, tinha acabado de anotar aqui. Bom, enfim. Ele fala que o amor que dura enquanto. Tipo. Seja eterno enquanto dure. Isso, exatamente. Veio Que é uma logo frase, isso. inclusive, bem clichê hoje em dia, né? Sim, então. E aí veio logo isso quando leu a música, sabe? E aí Uhum. você acha que cabe, tipo, basear um argumento nessa colocação do poema ou não? Mas o que você pensou de
de opor essa ideia, de dizer que as pessoas se preocupam tanto com a ideia do feliz para sempre, do amor para a vida toda. No entanto, elas no discurso defendem a ideia de que seja eterno quanto dure, como diz essa poesia e como diz várias outras produções culturais. A gente pode pegar letras de músicas mais recentes que falam, que tratam sobre isso. Ou você acha que... Ou você queria estabelecer uma comparação, né? De que já é uma coisa dada, o amor já é visto mesmo como esse fracasso que vai acabar. Não sei, depende Então, do que você... eu pensei nisso, tipo, de que o amor já é fadado ao, tipo, a não Ao duração, fracasso. sabe? É Uhum. isso. E aí, mas você acha que utilizar sonetos, poemas são uma forma de, eu pensei, tipo, de comprovar o que eu tô falando ou não? Sim, porque você vai mostrar que era um pensamento de uma época. É até legal você ver quando o Vinícius escreveu essa poesia, porque nós estamos falando da contemporaneidade, então era uma visão da época e que permanece nos dias atuais, estão em outras obras literárias, porque é uma visão que o homem tem, né? A gente não pode esquecer que todo elemento cultural, seja literário, seja filme, seja obra de arte, o que for, ele reproduz um pensamento, ele reproduz uma visão que o homem tem em dada sociedade, em dada época. Então, sim, dá para você usar o soneto até para comprovar que é uma visão que se tem sobre o amor. Já se tem essa visão de que ele não vai durar. Né? Então, por que as pessoas se cobram em relação a isso? Né? Essa necessidade de duração. Tá, obrigado, professora. Beleza? Beleza. Mais alguém, gente? Professora, Fala. eu tinha pensado em como já estruturar meu texto, só que eu não sei se tá legal. Eu poderia falar que, tipo, a efemeridade do amor é decorrente do imediatismo e esse imediatismo, consequentemente, resulta na ausência de racionalidade no amor? É que eu pensei muito em Camões, quando tinha uma frase, acho que era um trecho falando que, tipo, o homem faz e não pensa. No primeiro texto, sabe, do texto Uhum. motivador, eu poderia estabelecer no meu texto, nesse desenvolvimento, essa relação de causa e consequência? Sim, de mostrar que o fato de que ele é imediatista, que é soluções rápidas, e essas soluções rápidas estão no fazer, né, não no pensar, no refletir, leva ele a tomar atitudes que tornam o amor efêmero, né, que acabam com as relações. E acho que também a gente não pode esquecer que tem essa visão também muito negativa sobre o amor ser efêmero, muito negativa sobre o fim. Né? A gente não tem na sociedade a defesa de que uma pessoa se separar, um casal romper, é uma coisa positiva para os dois, é uma nova vida, e que o amor pode continuar existindo. Só que ele vai continuar existindo numa outra forma, né? Uma amizade, numa relação de respeito, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que a gente fala lá no texto 1, quando ele trouxe a questão do homem ser mutável, no texto 2 também, no verso do Cartola, não serás mais o que és, e eu tentei até estabelecer aqui a comparação com a citação do Heráclito, se o homem é um ser mutável, seus sentimentos são mutáveis, entender também que essa efemeridade está no fato de que o amor se transforma, ele muda, ele pode mudar. Né? Então, a relação amorosa, que era aquele amor, de repente, eros mesmo, né, associado à questão sexual e tudo mais, pode se transformar num amor que seja um amor filia, que é o amor que se relaciona à questão afetiva de irmandade, né, da amizade, do respeito. Vocês lembram dessa origem, né, das três concepções de amor do grego? O amor eros, que eu falei aqui, que é esse amor de relação mais sexual, física, né? O amor filia com L-I-A no final, que traz a ideia de fraternidade, de irmandade, de amizade, de respeito. E o amor ágape, que é o supremo amor, né? Que é o amor doação. E acho que a expectativa que as pessoas criam é que qualquer relação amorosa que elas vão viver é o amor ágape, que ela vai se doar inteiramente para aquela relação e de que o outro também vai se doar inteiramente para aquela relação. E aí, se ela percebe, ou se ela começa a comparar e acha que o outro não está se doando tanto quanto ela, pronto, né? Entra a frustração
E as pessoas, não hoje, mas a gente pode olhar até para o passado isso. Lidar com essa frustração não é algo trabalhado para o ser humano, né? E aí, o que ele faz? Ele escolhe romper, enquanto no passado ele escolhia abafar, né? E manter o casamento, a relação por questões de aparência ou mesmo de classe social, e aí tentava diminuir essa frustração em outras ações, como traição e tudo mais. No presente, a gente tem a possibilidade de romper mesmo, acabar com a frustração terminando o relacionamento. Então, dá para trabalhar a relação de causa e efeito, voltando na sua dúvida, David, e dá para aprofundar, inclusive, esse efeito, né? De perceber que talvez as pessoas sofram tanto com esses rompimentos porque elas não conseguem perceber a possibilidade de mutabilidade, de que as relações se transformam, né? E não precisa essa cobrança tão grande de felizes para sempre, né? A gente cresceu ouvindo isso. Acho que as gerações mais recentes ainda tiveram a possibilidade de outras histórias, né? De outras narrativas. Mas a geração de vocês, a minha geração, cresceu ouvindo histórias lá do príncipe encantado que salva a princesa e que eles viveram felizes para sempre. Então, isso tá cultural, né? Tá presente em todas as relações, não só as amorosas, mas na amorosa fica mais explícito até por essas narrativas. Belezinha? Vou Professor, voltar. só Pode mais uma falar. dúvida, desculpe. Então, partindo dessa linha de raciocínio, eu tenho medo, às vezes, de, tipo, tangenciar o tema, porque, por exemplo, eu pensei que que eu poderia fazer, tipo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, falar do imediatismo. Só que aí eu estaria fugindo do tema, se eu só focasse nisso, e depois eu explicasse a consequência que entra na parte do amor, ou não? Então, não, mesmo no imediatismo, você tem que associar o imediatismo às relações amorosas, tá? Senão sai realmente do tema. Então, não esqueça que Beleza. ali a tríade, né, do tema é efemeridade, relações amorosas e pensar isso no contemporâneo, nessa sociedade de agora. Então, não deixar perder. Mesmo quando a gente trouxe é o passado em comparação ao presente, por exemplo. E a hora que eu falar do imediatismo, é o imediatismo que está nas outras relações, eu posso falar do imediatismo da sociedade no geral, até atribuído muito à relação de trabalho, mas como isso se transfere para o amor. Tá? Tudo bem. Muito obrigado, professor. Imagina. Ó, o próximo texto, gente, ele é uma tirinha que ganhou um concurso em 2012, se eu não me engano. É isso mesmo. Do Salão Internacional do Humor, tá? Bom, aqui é uma relação, vamos dizer assim, uma ação da paquera, né? E quando a gente tem essa imagem aqui no final, de que a mulher espeta o coração, devora, vai embora, e o homem fica com essa cara, né, de abobado aqui, inclusive some até a boquinha dele, né? Ou seja, opa, não entendeu nada do que aconteceu. A gente tem várias interpretações possíveis aqui, né? Primeiro de que talvez exista um pouco da ausência hoje na sociedade atual, e até pensando no que o texto 4 vai dizer, né? Das relações contemporâneas permeadas pelas tecnologias, que isso daqui é um pouco raro, né? Se a gente for pensar na sociedade atual. E aqui a ação da mulher e a ideia de que ela escolheu não interagir, né? Ela destruiu, ela devorou toda a possibilidade de afeto que o homem tinha exposto para ela, nos dá uma outra análise também. Quando a gente pensa em sociedade contemporânea, a gente pensa em sociedade contemporânea que mudou também a visão que se tem sobre as relações amorosas, porque possibilita uma diversidade e possibilita essa diversidade decorre de uma liberdade, né? Uma liberdade, por exemplo, da mulher, hoje poder fazer suas escolhas. Se no passado era a família que decidia com quem ela ia casar, com quem ela ia se relacionar, a gente percebe que na sociedade contemporânea não tem mais isso, por mais que, de repente, em algumas famílias, né, questões religiosas ou mesmo
de preconceito ainda se permaneça algumas imposições, mas a gente já sabe que a sociedade, no geral, já não tem mais essa imposição. E aí, quando a gente pensa em liberdade, a gente está falando de liberdade de gênero, e a gente está falando de liberdade também de orientação sexual, né? A gente vê recentemente a aprovação, por exemplo, do casamento homoafetivo em vários países. Isso prova que há uma possibilidade muito maior de liberdade e que essa liberdade também torna as relações efêmeras, porque agora a gente tem opções, né? Essa liberdade, essa consciência deu às pessoas uma maior possibilidade de escolha. Por que eu tô falando isso, né? Acho que entra muito na questão de pensar quando surge mesmo o casamento como algo... Deixa eu ver, tem pergunta de vocês aqui. Como surge mesmo o casamento como algo formal, como um documento? Ele surge antes mesmo de Cristo, né? Os primeiros indícios lá no Oriente, em 1775 a.C., mas era a necessidade de garantia de propriedade, né? Se a gente for pesquisar a fundo, quando surgem os primeiros contratos de casamento, não era um contrato nem do noivo para a noiva, era um contrato do noivo com a família da noiva. Ou seja, quem casava, na verdade, era o noivo com o sogro, se a gente for pensar, né? Porque tudo era resolvido pelos homens e a importância que se dava ali era de que aquele cara, aquele homem que foi escolhido para aquela mulher, ele ia garantir a propriedade, ele ia desenvolver, fazer prosperar a herança do pai da mulher. Então, era um contrato de casamento entre sogro e homem, né? Isso vai mudar muito depois, muito depois. Então, a gente vai ver o quanto a relação de classe social de novo, né? Quando eu estava falando lá do trovadorismo, que cria essa imagem lá na Cantiga de Amor do amor como sofrimento, estava associada à classe, né? Porque o homem não era sofrimento porque era inalcançável, porque a mulher era de uma classe social alta e ele não era. E quando surge o casamento como algo oficial, documentado, né, antes disso, inclusive antes do trovadorismo, era uma questão de propriedade, de garantir que uma família estava fazendo junção das suas propriedades, dos seus bens a outra, e garantir que aquilo permanecesse, então, naquela nova família que foi formada, né? Então, está associada à questão de capital, está associada à questão de bens. Hoje se tem a liberdade em relação a isso, porque, inclusive, porque a mulher entrou no mercado de trabalho, porque a propriedade agora não vem só do homem, e aí cria também essa outra construção das outras possibilidades de relacionamentos. É até visto nisso, a liberdade que se tem para assumir isso. Tinha essa liberdade no passado, perdeu-se essa liberdade em outras culturas, essa liberdade está mais explícita na sociedade atual, então é uma outra análise também que a gente pode fazer. A liberdade, então, será que ela é a culpada? Né? Nossa, professora, não acredito que você está falando que ser livre para a gente é um problema. Não que seja um problema, ser livre é maravilhoso. A questão é, nós estamos preparados para entender essa liberdade? A liberdade nos dá a possibilidade de escolha. A liberdade nos dá a possibilidade, inclusive, de questionar algumas decisões do outro, as nossas próprias decisões. E será que a gente tem a capacidade até de consciência mesmo para olhar para essas escolhas, né, essa possibilidade, enxergar, inclusive, que o outro é livre, né? Acho que a grande dificuldade da manutenção das relações amorosas é a gente aceitar que o outro é livre. Então, o outro nem sempre, né? O outro nunca vai reagir como a gente quer, porque ele é um ser livre. Ele é um ser livre e imutável. Mas a gente construiu de alguma forma, desde essas concepções passadas, a imagem de que num relacionamento amoroso as pessoas vão abdicar da sua liberdade, as pessoas vão abdicar da sua mutabilidade. Não, né? Somos seres humanos, então assim, muito da visão que se tem sobre a efemeridade das relações humanas, essa visão muito pessimista, tá nesse ponto, né? Da gente sempre acreditar que a outra pessoa não vai mudar,
não enxergar o quanto é um indivíduo livre. E por ser livre, ele vai fazer suas escolhas, e as suas escolhas muitas vezes podem nos frustrar. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas que vocês fizeram. A Jennifer perguntou, professora, referente a essa tirinha, dá para falar sobre a falta de amor ao próximo? Como se o coração fosse o sentimento do outro e ela comesse esses sentimentos como se não ligasse. E depois fosse embora concretizando a falta de empatia ao próximo. Ela deixando ele magoado, confuso. Mas não ligasse e fosse embora. É também uma interpretação possível? Sim, a interpretação de que o coraçãozinho tem essa coisa romântica, né? Então, de repente, ele foi romântico, ele foi até dentro desses padrões que se criou sobre o amor, e que ela não aceitou aquilo, ela não quer aquilo. Existem outras opções. E essa ideia da falta de empatia, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando lá quando eu analisei o texto com vocês, de que o homem não reflete, ele faz, ele toma suas decisões. Então, ali no caso dela, ela não refletiu, ela comeu e foi embora, foi uma ação concreta, que nem você colocou, né? Foi uma ação concreta. E o fato de ser essa ação concreta mostra o quanto às vezes a gente não quer mesmo aquilo que eu tinha falado, né? Demandar tempo para resolver os conflitos. Demandar tempo, inclusive, para entender o que é esse amor. Acho que hoje a gente consegue encaixar muito naquilo que eu falei para vocês, que eu vou ainda trazer isso como um tema de redação, eu estou pensando só nos textos da coletânea direitinho, para não fazer nenhuma confusão, mas sobre a cultura do cancelamento. Como é muito mais fácil abandonar, cancelar, do que dialogar, do que refletir. Né? Eu vi esses dias um meme que era a reprodução de uma conversa e acho que deu a entender que era uma conversa desses aplicativos mesmo de relacionamento. E aí a pessoa começava com olar, né? Olar, que é uma gíria que é normal, né? Muito usada nas redes sociais e tudo mais, da contemporaneidade. E aí a outra pessoa pergunta, olar? Ah, tchau, tipo, não quero mais, esperava mais de você. E aí o outro responde, nossa, você é o quê, um professor? Tipo, pra ficar corrigindo o jeito de falar, né? E aí ele escreve, fui cancelado, acho que na hora que tá a reprodução da imagem. Depois eu até vejo para mostrar para vocês. Fui cancelado por falar olar, né? Ou seja, hoje as pessoas não querem ter esse trabalho, né? Não querem lidar com algo que é trabalhoso, que leva um processo, um tempo. De novo, é a ideia que o David falou, elas são imediatistas, então é tudo rápido. E aí o fato de ser tudo rápido vai entrar nisso, não vai criar empatia com o outro, né? Vai criar só, eu preciso ficar bem, então deixa eu acabar aqui, deixa eu comer o coraçãozinho e ir embora. Inclusive, o comer o coração também tem a ideia de que, dá para interpretar também a ideia de que ela, em algum momento, se aproveitou, né? Viveu ali o que o outro estava oferecendo para ela. Aproveitou, viveu e foi embora. Porque as relações hoje amorosas, os relacionamentos afetivos, também estão sendo tratados como produtos. Eu vou ali, consumo, mas aquele produto que eu estou consumindo tem data de validade. E aí tem a ver com o que a gente vai falar do texto 4. Vê? Gente, falei que esse tema era caro, hein? Quero ninguém chorando depois. O texto 4. O amor parece ter se transformado em um objeto de consumo, de se usar e jogar fora. O Tinder fez com que, diante de tanta oferta, seja difícil apostar em alguém a longo prazo, porque sempre parece que há mais escolhas. Temos medo de nos aferrar a uma pessoa, mas a realidade é que temos muito mais medo de soltá-la. Dar o passo de deixar uma relação continua sendo complexo, por mais que pensemos que do outro lado o Tinder nos espera, ou talvez justamente por isso. Então, aqui vai trazer a realidade desses aplicativos, né, de relacionamento, aplicativos de... Quando eu falo aplicativo de paquera, eu me sinto tão tiazona, mas tudo bem, eu sou mesmo, então não dá para negar. Mas esses aplicativos vão trazer essa possibilidade, fica muito evidente a ideia de produto. Gente, ali é um cardápio, né? Você está vendo as fotos das pessoas e está escolhendo pelas fotos, não é um cardápio? Não tem outra concepção, né? Então fica muito visível essa ideia de que a relação amorosa se tornou um produto. Nossa, eu vou sair dessa aula chorando depois, gente.
Não tá dando muito certo. Escolhi um tema muito errado para mim nesse momento. Alguma pergunta sobre essa ideia do amor como produto? Lembra que eu tinha falado para vocês da possibilidade de fazer a relação histórica e comparar, né, passado com presente? Se eu pego essa tese de que o amor é efêmero, porque ele é tratado como um produto, olha a minha declaração que bonita, né? Tô dentro do tema, vou falar que o amor é efêmero, porque ele é tratado, as relações amorosas são efêmeras porque elas são tratadas como produtos. Dado, inclusive, visto que é possível fazer uma comparação do amor como produto no passado e no presente. No passado, as relações amorosas eram produto do quê? Da necessidade de garantir que as famílias prosperassem no sentido de junção de bens, no sentido de junção de propriedades. Então, no passado já era produto. Isso não é uma visão do presente. Eu fico meio brava, às vezes, das pessoas ficarem tudo culpando o presente, tudo culpando as tecnologias. Ah, nós somos imediatistas porque nas redes sociais, nas tecnologias, tudo é rápido. Meu, já era assim, né? Você pega o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, você já tem essa visão de tudo muito rápido, tudo feito a nível de produção em massa. Então, talvez agora o que tá mais visível é que está explícito, né? Quando eu falo do Tinder, deixando muito explícita a ideia de as relações amorosas como produto, porque ali você tem um cardápio de pessoas, que horrível falar isso, mas é verdade, né? Você está mostrando que está explícito, mas isso não significa que isso já não acontecia no passado, em outros contextos, em outros formatos. Então é possível estabelecer essa comparação, né? Não é um problema só do presente, só que no presente talvez tenha outras consequências, no presente tem-se uma outra visão, no presente tem as tecnologias que tornam tudo mais visível, mais explícito, no presente tem a questão da liberdade, que não se tinha no passado. Então, se no passado o amor era um produto, porque ele era a garantia de bens, de propriedade para as famílias, no presente ele permanece sendo um produto, mas é um produto porque eu sei que eu posso escolher outro. É um produto porque eu acredito e tenho, né, dados da sociedade que me mostram que existe a oferta, né? Existe um mercado me ofertando relações amorosas, que são esses aplicativos. Então, é um bom exemplo, inclusive, disso, e para mostrar essa ideia, tá? Alguma dúvida, gente, aí sobre esse texto 4 do Tinder? Alguma dúvida, algum depoimento? Brincadeira, gente, não façam depoimento sobre isso. Professora, desculpe, Pode mas falar. é que a gente tem uma visão muito ocidental, assim, sabe? Mas, tipo, na Índia, por exemplo, na Índia até hoje, né? Tipo, são organizados casamentos, não é? Isso, boa. Outro contexto, então, que a gente pode comparar, né, David? Como é a visão dessas relações amorosas, da efemeridade ou não efemeridade das relações amorosas em sociedades diferentes. Eu até queria sugerir para vocês, tem um documentário, deixa eu ver aqui o nome do documentário. Amor e Sexo pelo Mundo. Tá na Netflix, que é uma jornalista da CNT que visita 5 países diferentes para mostrar como são as relações afetivas, as relações amorosas em contextos, culturas diferentes. E aí seria uma outra comparação. Então eu posso falar dessa visão sobre efemeridade que se tem sobre o amor aqui no Ocidente, né? Mas eu posso comparar o contexto de outros lugares. Então dá sim para fazer, até trazer isso como repertório. Até trazer, às vezes, também como quando a gente conhece essa cultura, quando a gente conhece essas histórias, o quanto nos choca, né? O quanto nos choca ver, por exemplo, uma história de um casamento arranjado na Índia. Ainda nos choca, porque a gente já está acostumado na nossa cultura a entender essa liberdade, a essa escolha, a entender, a ter a ideia, pelo menos a concepção de amor livre, tá? Bom, a gente analisou os 4 textos. Pode falar. Diferentemente do David, eu não vejo só na parte oriental do mundo, eu ainda vejo no ocidental. É como se a gente ainda estivesse no feudalismo. Dá para comparar as empresas com os feudos, e as empresas ainda fazem acordos entre os filhos para se casarem por um determinado tempo. Então eu ainda vejo
isso acontecendo. É que a mudança que a gente tem, vamos dizer assim, é porque agora a gente tem situações, como que eu posso dizer? Mais esporádicas sobre isso, né? A gente não tem o geral, não é a sociedade toda organizada dessa forma de casamentos arranjados. Mas ainda existem esses casamentos arranjados. Ainda existe o casamento mantido por aparências, por exemplo. Quando uma pessoa não quer assumir a questão da homossexualidade e mantém uma relação por aparência, mesmo já tendo garantido os direitos, né? Até da liberação do casamento entre pessoas homoafetivas, ainda existem pessoas que têm medo do preconceito, que têm medo da reação. Então, a gente ainda tem outras amarras que fazem as pessoas ficarem presas a relacionamentos e relacionamentos muitas vezes que não são saudáveis, né? A gente tem vários outros motivos, inclusive. Motivos para as pessoas se manterem presas a um relacionamento por questões financeiras, como você falou, de empresas que os donos definem quem vai herdar a empresa, né? Quem vai se casar com o filho, porque quem vai herdar a empresa. Mas a gente também tem a questão de pessoas que não saem de relacionamentos, que são muitas vezes abusivos, tóxicos, porque dependem da questão financeira do outro. Então, mesmo nessa realidade de relacionamentos efêmeros, a gente sabe que existem relacionamentos que permanecem, mas que não são saudáveis. Então, até o ponto da gente discutir se essa efemeridade, ela também não é saudável, porque ela mostra a possibilidade que as pessoas têm de escolha, a possibilidade que as pessoas têm de liberdade. Aí depende muito do que você vai tratar, como você vai trazer isso, não, Beatriz, para não sair do foco que é a efemeridade, né? O nosso foco é falar das relações que não são duradouras. Se você vai trazer uma relação duradoura como comparação, o que você quer provar com essa comparação? Ou se você quer trazer no sentido de que, por ser um casamento arranjado, com outras finalidades, que não é o bem-estar amoroso entre as duas pessoas, ele já é fadado também ao fracasso, né? De repente, em algum momento, colocar fim àquilo. Inclusive, se a gente for pensar, né? Por que sempre se teve essa preocupação com o divórcio? Por essa questão mesmo da financeira, da propriedade. Um casamento, quando se acaba, ele dá direito a outra pessoa, dependendo de qual é o contrato, a ter os bens do seu parceiro, ou parte desses bens, né? Então, depende muito. Hoje a gente tem até contrato pré-nupcial, né? Que as pessoas já fazem para garantir que mesmo que o casamento não aconteça, alguma coisa nesse sentido, elas têm os seus bens garantidos. A declaração de união estável, né? Tudo isso para garantir direitos, mas também proteger propriedade, proteger bens que são das famílias e tudo mais. Aí, até pensando nisso, eu coloquei aqui para vocês, nesse lado meio financeiro, peraí, coloquei o lugar errado. Cadê o repertório? Ô, professora, rapidinho. Pode falar, David. O individualismo também, né? Eu posso considerar como causa da efemeridade. O individualismo no sentido da de que as pessoas... Pode falar, professora. Não, pode falar. Termina a ideia. Tá. O individualismo, por exemplo, o egoísmo, sabe? Tipo, é que, sei lá, as pessoas, tipo, quando se relacionam, geralmente, elas pensam mais nas vontades próprias, assim, do amor, aí, tipo... Isso, e tudo lá, aquilo que eu tinha falado até tem a ver com a tirinha, né? Que foi a pergunta da Jennifer. A Jennifer, não. Sim. Dessa pessoa, da questão de não ter empatia pelo outro. De não entender as transformações, as angústias que o outro também está vivendo. Né? A expectativa de que o outro vai ser sempre perfeito, aquela visão idealizada que o outro sempre vai se submeter, abdicar de desejos, abdicar de vontades por você e não dar, inclusive, espaço para essa pessoa. Então, uma das marcas também que pode causar o fim de um relacionamento é isso, né? A pessoa ser individualista ao ponto dela nunca dar espaço para o outro e nunca enxergar que ele também tem as suas próprias angústias, que ele também tem as suas próprias transformações e mudanças. E, de novo, a visão idealizada que se tem sobre a pessoa amada. Lá, se a gente pega lá no trovadorismo, tinha essa visão idealizada, né?
a senhora que o trovador cantava ali nas cantigas tinha essa visão idealizada, e hoje a gente tem também essa visão ainda muito presente na sociedade. Deixa eu só mostrar para vocês o que eu coloquei como repertório. Eu tentei trabalhar, trazer só coisas que são da atualidade, porque o tema traz essas relações amorosas contemporâneas. E aí aqui eu achei uma notícia muito interessante, na verdade, que é, né, um país, a Dinamarca, investir em terapia de casais para que as pessoas tentem resolver os seus conflitos antes de tomar a decisão pelo divórcio. Então, depois dei a reportagem é um pouquinho longa do país, mas... nem é tão longa assim. Mas para vocês pensarem o quanto envolve a questão financeira, por isso que o país tomou essa decisão. O divórcio é uma coisa cara para o Estado e para o indivíduo, né? Então, essa enfermidade das relações amorosas também traz um custo, né, para a sociedade, e é um custo concreto, financeiro. E por isso, então, o governo dinamarquês tomou essa decisão, mas que a decisão está naquela questão lá do texto 1, né? Quando fala que o homem não reflete, ele faz, aqui eles querem dar essa possibilidade de reflexão. É uma terapia, é conversar, é dialogar. Inclusive, não só para, de repente, não decidir pelo divórcio, né, e a pessoa continuar na relação, no casamento, mas, inclusive, para fazer um acordo amigável na hora desse divórcio. De novo, falando aquilo que eu tinha já comentado aqui. Se o homem é mutável, seus sentimentos também são. Então, terminar um relacionamento não significa sempre só dor e sofrimento. Pode ser a construção de uma amizade, de uma relação de respeito, bonita. São poucos os casos que nós vemos assim. Mas, por exemplo, vocês podem até citar, né, se de repente vocês viram alguma notícia sobre algum caso em que casais que se separaram, né, mesmo separados, mantêm uma relação afetiva, de amizade. Bom, tem filme, tem várias obras literárias que vão trazer isso, no própria notícia mesmo, sobre celebridades, né, que se relacionam bem mesmo depois da separação. E o texto 2, ainda dentro dessa temática dos aplicativos, vai trazer esse contexto mais atual, né, de pandemia, de isolamento social, que, por exemplo, o Tinder também está se adaptando a essa situação e criando a ferramenta de videochamada no aplicativo para que as pessoas não deixem de se relacionar nesse momento de isolamento, né? Então, e também não furem a quarentena para ir conhecer... deu uma travada aqui. Para ir conhecer a pessoa que deu match, né? Mas que permaneça no isolamento usando aí o recurso da videochamada. Olha só que maravilha. Então, um exemplo contemporâneo para mostrar que as pessoas não deixaram de acreditar, né? Mesmo o amor sendo algo efêmero e as relações amorosas sendo efêmeras, e isso estar muito visível na sociedade, mas as pessoas não deixaram de depositar suas esperanças, de buscar essas relações, né? E esses aplicativos é um grande indicador disso. Mas para a gente pensar também numa relação contemporânea, então, por exemplo, se eu pego esse tema, né, eu consegui trazer aqui para vocês algumas citações de repertório, pensando num repertório de análise do passado em comparação ao presente, falando do trovadorismo, por exemplo, falei de uma frase do Heráclito e tal. Mas a gente pode pegar coisas que são mais do cotidiano, que são mais do dia a dia e usar como comprovação, né? Até o Breno tinha perguntado do soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes, mas pode ser coisa até que não seja tão intelectual assim. Por exemplo, gente, por que vocês acham que o gênero sofrência faz tanto sucesso? Vou terminar essa aula deixando essa pergunta. Por conta do romantismo. Então, sabe aquela construção lá do passado de que o amor é sofrimento, mas é um sofrimento que vale a pena eu sentir, que em algum momento ele é reconfortante, em algum momento ele vai me trazer uma recompensa, que lá no trovadorismo era muito a ideia de que tá purificando a alma, vai chegar ao céu, até porque tinha um conceito muito religioso naquela época,
Mas hoje é aquela noção de que, pelo menos eu tenho um amor, eu tenho alguma coisa para viver, né? E aí, por isso que a sofrência vai fazer tanto sucesso, por isso que Marília Mendonça é a rainha da sociedade contemporânea, né? Então, quando ela traz, inclusive, de que ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, também rola essa ideia de identificação, né? As relações efêmeras são efêmeras e a angústia que isso causa não é só do indivíduo. Ele consegue ver essa angústia nos outros. Então, de certa forma, é confortável. Essas músicas chamam a atenção e fazem tanto sucesso porque rola identificação, né? As pessoas se sentem confortáveis em saber, tá, eu tô sofrendo, mas eu não tô sofrendo sozinho. Não é à toa que o verso da música diz isso. E é a Marília Mendonça falando isso em 2019, 2020, mas você pega os versos do Camões, ele dizia a mesma coisa. Você pega as composições literárias do passado e dizia a mesma coisa, né? Estamos todos no mesmo barco sofrendo por amor, né? Então, não é uma questão só, não é uma dor só do indivíduo. É uma dor que foi construída, essa imagem do amor relacionado ao sofrimento, e que está, né, no coletivo, inclusive na construção, no imagético coletivo mesmo da sociedade como um todo. Tudo bem, gente? Não é um tema fácil, né? Mas acho que a facilidade dele é o repertório, né? É um tema que você vai encontrar em qualquer esquina, como dizia a música do Cartola. Então, nas letras de músicas atuais, nisso que a gente citou das notícias, né, de celebridades, de redes sociais, mas também naquilo que nos é mais intelectual, mais acadêmico, né? A filosofia falou sobre o amor, a sociologia falou sobre o amor, os grandes pensadores, as obras literárias, as obras artísticas. Então, quanto a repertório, a gente tem bastante. Então, o que eu quero que vocês foquem na hora até de não se perder com esse repertório? Que tipo de problematização eu quero no meu texto? Eu quero mostrar que o amor, as relações amorosas são efêmeras, porque o homem é mutável, ele muda, ele se transforma. E, portanto, suas relações também se transformam, e uma das transformações pode levar ao fim dessa relação. É a minha tese, eu vou buscar repertório que se associa a essa tese. Eu quero mostrar que as relações efêmeras são efêmeras porque elas são tratadas como produto, e produto tem data de validade. Vou achar repertórios que se referem diretamente a isso. Eu quero comparar que elas eram efêmeras no passado, só que no passado se tinha uma visão, uma relação, por exemplo, com propriedade, as pessoas eram dependentes da religião, da família. No presente, se há mais liberdade, então vou trazer um parágrafo para falar desse passado, vou trazer um parágrafo para falar do presente, nesse sentido de liberdade. Então, é definir mesmo uma linha, um caminho, para não se perder, começar a falar de várias coisas, né? E o texto, às vezes, sair do tema ou não ter aquela progressão discursiva de você permanecer no mesmo discurso sobre o que foi proposto como problematização. Tudo bem, gente? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Se não, me mandem, né? Então, é um tema acessível no sentido de repertório, mas por ser acessível no sentido de repertório, eu tenho que tomar cuidado com as relações que eu vou estabelecer dentro do texto. Ter isso já em mente desde o começo. Eu quero provar que ele é um produto, por isso ele é efêmero. Então, eu só vou pensar em repertório e ideias que estejam associadas a isso, tá bom? Então, é isso. Boa produção. Nada de sofrer, nada de ficar ouvindo Marília Mendonça quando faz a redação, não. Não faz bem. Brincadeira. Faz sim, porque a gente se identifica. Alivia um pouco a nossa dor de saber que o outro também está sofrendo, né? Olha o quanto a gente é egoísta e individualista, nada empático, né? Pensar que, tudo bem, tô sofrendo, mas o outro também tá, então tá tudo certo. Bom, é isso, gente. Vocês têm aula ainda, eu ia falar bom final de semana, mas imagina, ainda é quinta. Continue se cuidando, né? Quem puder, ficar em casa, bebam bastante água, se hidratem, se amem. É isso, a gente está falando, inclusive, sobre o amor. A gente tem várias escolhas, inclusive de entender que o amor não é só as relações amorosas nesse sentido, né, sexual, mas a gente tem também as outras possibilidades. E acho que esse período de isolamento está nos servindo, inclusive, como uma aprendizagem sobre isso. Dá para amar de outras formas, né? É isso, gente.
Beijo grande, aproveitem as próximas aulas. Até quinta que vem. Tchau, professora. Muito obrigado. Imagina. Tchauzinho.